Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. A gente vai encerrar nossa série de mensagens hoje. A gente tem conversado sobre esse tema, a história da vida real, durante o mês de junho todinho. A gente tem visto que a história real das nossas vidas, a história verdadeira das nossas vidas, não é contada muitas vezes como é ensinado por aí. Do tipo, se converteu, aceitou Jesus, acabou, agora é só felicidade. Vamos nadar por cima da maré. Agora a gente vai só aproveitar a prosperidade que Deus tem, porque afinal de contas, eu não sou dono do mundo, mas sou filho dele. É o adesivo que muitas vezes tem colado em carro, né? Na verdade, vamos ser sinceros, a nossa vida não é bem assim. Mesmo depois de nos tornarmos cristãos através do amor de Cristo Jesus em nossa vida, mesmo depois de tocado pelo Teu Santo Espírito, ainda assim há momentos da nossa vida de dificuldades, de lutas, de crises. Mas a história real das nossas vidas, ela passa integralmente por um Deus que está no controle da nossa história. A gente conversou no primeiro domingo, e a gente viu o apóstolo Paulo dizendo que a fragilidade da vida dele, as crises, as dificuldades que ele tinha na vida, até isso glorificavam a Deus. E que esse sofrimento não era comparado à glória que Deus tinha reservado para ele por vir, a glória eterna que nós teremos no Senhor. No segundo domingo a gente viu a história de Noemi e as tendências que nós temos de enfiar os pés pelas mãos no momento de dificuldade, onde ali nós somos desafiados a confiar em Deus, não enfiarmos os pés pelas mãos, fugindo das tendências que nós temos do sofrimento. No terceiro domingo a gente viu a história de Mefibosete, e a gente no terceiro domingo, então, nós tiramos Deus do banco dos réus, porque a gente foi colocado de frente com uma questão muito clara. Deus não esquece das coisas, Ele não é ser humano. Quem esquece das coisas somos nós. Quem esquece de Deus somos nós. Quem esquece daquilo que Deus já fez nas nossas vidas somos nós. E aí semana passada a gente falou um pouquinho sobre José do Egito, onde nós aprendemos na vida de José, na história dele, como Deus tem um plano para tudo aquilo que acontece em nossas vidas. Como o plano de Deus, ele é perfeito. Nada é um acaso, nada é uma sorte, nada foi algo que aconteceu porque, olha, não, mas realmente faz parte do plano de Deus, do projeto. Hoje, a gente vai conversar um pouquinho justamente sobre esse layout aqui, sobre o controle de Deus. Hoje a gente vai ver um pouquinho como Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que as coisas não estejam no nosso controle, as coisas na verdade elas estão no controle de Deus. A gente vai ver isso na história de um personagem, talvez um dos personagens mais famosos do Antigo Testamento na Bíblia, conhecido pela sua paciência. A paciência de Jó. Ele não foi muito paciente não, mas abra sua Bíblia lá em Jó capítulo 42, para a gente ler do verso 1 até o verso 6. Jó 42, do verso 1 ao verso 6. O livro de Jó é interessante. Quando os irmãos vão abrindo, o livro de Jó é extremamente interessante, porque o livro de Jó começa com a narrativa da exaltação de Jó. Jó é um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal, é o cara, Jó. E aí depois disso, depois da apresentação de quem era Jó, um cara bem sucedido, um cara rico, um cara que tinha 10 filhos, um cara que tinha muito dinheiro, muitas posses, depois disso, muda o cenário da narrativa, e a narrativa como se abrisse a porta dos céus, e é um vislumbre do que está acontecendo no céu, e mostra Deus na sua posição de glória, e os seus filhos e os anjos passando diante dele, como se fosse dar um relatório para Deus de como foi o dia de cada um. Entre eles vem Satanás, e o Senhor olha para Satanás e fala: de onde vieste? E Satanás fala: eu vim de rodear a terra. Ali parece um texto que Satanás e Deus entram numa disputa, e aí algumas consequências batem na vida de Jó. O que acontece? Porque Deus havia falado de Satanás, Satanás havia comentado que Jó só era o que era, porque tinha muitas coisas boas. Deus dá permissão que Satanás então ataque a vida de Jó. E o texto bíblico no capítulo 1 vai dizer que a história de Jó muda da água para o vinho
servo e fala: olha, eu estava ali, os caldeus vieram, roubaram os animais, mataram os servos, só eu sobrei para te contar essa notícia. De repente vem um segundo servo e fala: olha, fogo caiu do céu, consumiu seus animais, consumiu os servos, só eu sobrei para contar essa notícia. E as notícias começam a chegar, até que a última notícia vem um servo dizendo: os seus filhos comiam na casa do irmão mais velho, eis que bateu um vento nos 4 cantos da casa, a casa caiu sobre eles, só eu sobrei para lhe contar essa notícia. Da água para o vinho, Jó é um cara extremamente abençoado, e dono de posses, terras, perde tudo, inclusive 10 filhos de uma vez só. E aí, a palavra do Senhor fala que na continuidade, no capítulo 2, a coisa piora. Jó pega a enfermidade, a palavra do Senhor fala que as enfermidades são do alto da cabeça até a sola do pé. Há estudos que Jó teve mais de 30 enfermidades de uma vez só. Às vezes a gente pega a gripe e virose, já acha ruim com Deus. Jó pegou mais de 30 de uma vez só. E aí o texto vai dizer então que Jó recebe a visita de alguns amigos nesse instante. Os amigos vão ali para consolar Jó, mas quando vê a situação de Jó, os amigos não conseguem dizer nada. E por 7 dias, 3 amigos ficam do lado de Jó sem ter palavras para Jó. No capítulo 3 até o capítulo 37, então tem um diálogo de Jó e dos amigos, e um questionamento, os amigos dizendo para Jó: Jó, não é possível, você deve ter cometido um baita de pecado, porque olha o que você está sofrendo. Jó em determinado momento falou assim: eu não pequei. E ele olha para Deus e fala: Deus, o que é isso? Eu podia sofrer só por aquilo que eu cometi de pecado, mas eu estou sofrendo pelo pecado de todo mundo. Então começa esse diálogo, e eles começam a questionar a Deus aquilo que foi dito na liturgia, o questionamento a Deus: mas por que Deus permite que isso aconteça? E Jó pergunta várias vezes no livro dele o motivo do sofrimento. Interessante é que Deus não responde nada. No capítulo 38, Deus olha para Jó e fala: ah, Jó, então você gosta de fazer perguntas? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu te fazer umas perguntas, vamos ver se você sabe as respostas. Do capítulo 38 até o capítulo 41, Deus faz mais de 70 perguntas para Jó, e Jó não responde uma pergunta sequer. Jó até dá uma interrompida no meio das perguntas, mas não é capaz de responder. E o capítulo 41 termina com Deus concluindo mais de 70 perguntas, de tudo: Jó, onde você estava quando eu criei os céus, a terra e o mar, quando eu separei as águas, onde você estava? E aí começa a citar alguns animais que a gente nem sabe da existência dele, e Jó não responde nenhuma. Depois dessas mais de 70 perguntas que Deus fez para Jó, então Jó retorna, volta a falar, que é justamente o capítulo 42 que a gente vai ler agora. Capítulo 42, a partir do versículo, é Jó falando depois de Deus fazer mais de 70 perguntas, e diz o seguinte: então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntas como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante? É que eu falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo e responder as tuas perguntas. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Por isso, estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Esses apenas 6 versículos, ele é uma rasteira da gente. Jó, ele faz uma declaração de um reconhecimento nesses 6 versículos, que talvez abala muito e quebra muito nossa orgulho, principalmente no momento que a gente vive hoje. Porque a gente vive numa sociedade onde cada vez mais colocou o controle nas nossas mãos. Eu tenho controle nas minhas mãos. Se quiser eu volto o PowerPoint, eu vou o PowerPoint para frente. O controle está na minha mão. A gente vive numa sociedade assim. Quer ver um exemplo? Quem aqui gosta de assistir televisão? Porventura, a gente assiste propaganda comercial na televisão hoje em dia. O que acontece quando entra uma propaganda comercial? A gente pega o controle que está em nossas mãos, a gente muda de canal. Os mais antigos,
né, para não dizer outra expressão, os mais antigos, gostavam de ouvir música. Qual que é que os mais antigos ouviam música? Ouvindo rádio. Hoje em dia, Deus me livre de ouvir rádio, porque tem propaganda. Eu monto a minha playlist no Spotify, eu monto a minha playlist ali, e eu só ouço o que eu quero. Eu não vou ouvir propaganda, eu não quero ouvir propaganda, eu só vou ouvir o que eu quero. Quando eu me cansei de uma música, eu vou lá, tiro ela da playlist. Eu não ouço mais ela, porque o controle está em minhas mãos. Quer ver um exemplo? Alguém aqui se imagina viver numa sociedade onde o celular não identifica mais chamada? Celular sem identificador de chamada é uma coisa absurda. Vai que alguém está ligando para mim e eu não quero atender o telefone. O Adilson me liga e fala, não, eu não quero atender o Adilson, bora. Aí ele me liga e fala, irmão, eu vi que você me ligou 3 horas depois, né? Na verdade, o identificador de chamada que mostrou, eu falei, eu não quero atender ele. O controle está nas minhas mãos. O WhatsApp agora, você não precisa mais sinalizar que você leu a mensagem do outro. Você pode desabilitar isso, porque ninguém pode saber se eu já fiz ou não fiz, porque o controle está em minhas mãos. Aí você manda áudio que não tem jeito, né? Mas o controle está em minhas mãos. A gente vive numa sociedade onde me ensina isso. Você pode tudo, está nas suas mãos o controle. Tudo à distância de um clique. Você quer pedir comida? Não precisa mais falar com ninguém. Basta dar um clique, que a comida vai até você. Tudo no seu controle. Acontece que o texto que a gente leu, Jó está trabalhando justamente o contexto contrário, quando Jó descobre que o controle não está mais nas mãos dele. E a expressão de Jó nesses 6 versículos confessa justamente isso, reconhece justamente isso, e ele vai dizer justamente isso, justamente no versículo 3, quando ele apresenta o antagonismo dele com Deus. Olha o versículo 3, quando Jó diz o seguinte: tu me perguntas como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria. Jó coloca o antagonismo bem claro ali, a sabedoria de Deus. Como eu ponho em dúvida a sabedoria de Deus, visto que eu sou tão ignorante? E aí ele vai dizer, é que eu falei coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Como eu vou pôr em xeque a sabedoria de Deus, sendo que eu sou tão ignorante? Você deve ter uma certa habilidade em alguma coisa. Você deve entender sobre algum assunto melhor do que algumas outras pessoas. Sempre tem essas, né? Eu me lembro quando popularizou os computadores, né? Cada um tinha um computador em casa e tal. Teve uma cena que ficou famosa, ficou até conhecida. Os ícones do computador, do antigo Windows, era chamado de janela, né? Você vai lá e clica na janela, abre a janela. E aí tem uma história muito famosa que uma mulher ligou no suporte técnico reclamando do desempenho do computador dela. E aí o fulano lá, né? Esqueci o nome do trem, o fulano lá falou: olha, tem um ícone assim na sua área do trabalho? Ela tem. Aí falou assim: então vai lá na janela. Ela foi lá e só deu barulho no áudio dela abrindo a veneziana, né? Veneziana né? Sasaki na casa dela, né? Abrindo. Olha a ignorância da pessoa, né? Como não entende nada daquele assunto. Sempre tem alguém que entende melhor do que você. Eu me lembro que uma vez eu fui na academia da Força Aérea aqui com um presbítero da nossa igreja, e estávamos eu, esse presbítero, e tinha uns primos meus ali. E aí nós estávamos andando, nós nos deparamos com um avião assim, e eu falei para os meus primos: esse avião aqui, assim, assado e tal. Aí esse presbítero olhou para mim e falou assim: pastor, não é bem assim não. Eu falei: cara, fica quieto, ninguém sabe dessa história, deixa, passa, né? Ninguém sabe que eu estava falando errado mesmo, eles eram ignorantes no assunto, e vamos embora, né? Eu imagino, você deve ter habilidade em alguma coisa. Na minha cidade, em Santa Bárbara, ficou muito famosa uma história de um rapaz que ele tinha uma loja de eletrônicos, consertava eletrônicos. E aí chegou um cara lá, eu não me lembro se era um DVD, se era um videocassete. Aí ele chegou lá e falou assim: ó, eu trouxe isso aqui para o senhor arrumar e é coisa fácil. Ele falou: se é coisa fácil, eu levo embora com você. O cara olhou aquilo, pegou e foi embora. Ele olhou e falou assim: sabe por que eu disse isso? Porque o cara não sabe qual é o problema. Chega dizendo que é coisa fácil, quando eu passo o orçamento, ele fala assim: nossa, mas tudo isso por uma coisa tão simples. Ele não sabe o que é. Quem é mecânico tem que saber. O cara chega lá e vê o outro: dá para você mexer no meu carro? É rapidinho. Tá saindo fumaça de todo lado. Mas isso é coisa fácil. Isso daí você resolve rapidinho. É
É sempre assim, né? A gente é ignorante nas coisas dos outros, mas quer dar pitaco naquilo que o outro está fazendo. A sua esposa está na cozinha, você vai lá dar pitaco como ela está cozinhando, porque a sua mãe faz arroz de outro jeito, pica a cebola de outro jeito. É sempre alguém querendo dar pitaco no serviço do outro, que o outro sabe fazer. Justamente essa é a crise de Jó. Ele fala assim: rapaz, eu fui dar pitaco naquilo que Deus estava fazendo. Quem sou eu para fazer isso? Só que não é só Jó. Quando você olha o livro de Jó, a esposa de Jó, no auge do sofrimento de Jó, olha para Jó e fala assim: você ainda conserva a integridade desse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. A esposa de Jó fala besteira. Jó, no capítulo 3, ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Jó, no capítulo 3, começa a amaldiçoar a pessoa que foi avisar o pai dele que ele ia ser pai de um menino. Jó começa a amaldiçoar essas pessoas. Quando você olha no capítulo 42, eu espero que a sua Bíblia esteja aberta ainda, o versículo 7, dá uma olhada aí. Deus dando uma bronca nos amigos de Jó, dizendo: eu estou bravo com vocês, estou dando essa bronca, porque vocês falaram besteira, vocês falaram bobagem a meu respeito, vocês foram diferentes de Jó. Sabe o que esse texto mostra para mim? Na Bíblia, no livro de Jó, há 5 personagens humanos que participam da história de Jó. Jó, a esposa dele e os 3 amigos. Os 5 falaram besteira. Quem somos nós para darmos pitaco daquilo que Deus está fazendo? Jó está fazendo o reconhecimento de Deus. Eu sou ignorante. Vai dizer que na oração você nunca falou uma besteira para Deus orando. Depois você parou para pensar assim: olha o que eu vou falar para Deus. Quem sou eu? Eu, às vezes, eu oro, eu falo para Deus o problema que hoje, já dou para Deus na ideia para ele poder resolver meu problema. Deus, eu estou com um problema financeiro, aí eu, sei lá, se eu ganhar na Mega Sena aí resolveria, viu? É assim, fica a dica do Senhor aí, hashtag fica a dica, né? Quem sou eu para dar pitaco naquilo que Deus está fazendo? Jó está dizendo: quem sou eu? Sou para duvidar da tua sabedoria, sendo que eu sou tão ignorante. Jó chegou a essa conclusão justamente depois da conclusão que ele chegou no versículo 2. Porque ele chega à conclusão no versículo 3 que ele é ignorante? Porque quando ele olha no verso 2, ele está dizendo o seguinte: eu reconheço que para ti, Deus, nada é impossível e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Alguém aqui teve a oportunidade de dizer que os meus planos sempre dão certo? Tudo que eu planejo está tudo certo. Eu ano passado e a Carla fizemos um planejamento. Ano que vem a gente vai fazer uma viagem. Planejamos a viagem assim, da forma que manda o ritual. Compramos passagem com antecedência, fechamos outra lugar, tudo para a gente viajar para agosto, tudo certinho, tudo planejadinho. O único problema é que eu comprei passagem pela Avianca. Perdi a passagem e dinheiro. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados, né? Isso só serve para Deus. Quantas vezes a gente não tem planos frustrados aqui? É justamente isso que Jó está reconhecendo. Jó está reconhecendo como Deus está no controle. Ele vai dizer o seguinte: nenhum dos teus planos podem ser impedidos, porque Deus está no controle de todas as coisas. E é justamente isso que o livro de Jó vai nos mostrar. No capítulo 1, depois que apresenta Jó e os filhos de Deus estão passando diante dele, há vários ensinamentos dizendo: olha, a história de Jó é porque Satanás tentou a Deus, né? Ou a história de Jó que Satanás tentou a Jó. Mas quando a gente olha para o texto de Jó, dá uma olhada no capítulo 1, verso 8, que diz o seguinte: depois que os filhos passaram diante do Senhor, Deus olhou para Satanás: de onde vieste? Aí fala: vim de rodear a terra. Aí o versículo 8, o Senhor está dizendo assim: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele teme e procura não fazer nada que seja errado. Quando a gente olha para o texto, a gente descobre que na verdade foi Deus que incitou Satanás contra Jó. Você notou meu servo Jó? Você se lembra? Quem é que é um pouquinho mais assim? Existiu um seriado na TV, o primeiro seriado que existiu na vida, o primeiro seriado, Chaves.
Quem assistiu Chaves? O Chaves tinha uma característica que de vez em quando ele pegava um brinquedo e começava a se divertir com esse brinquedo. De repente, chegava outro personagem que era o Kiko, e viu o Chaves brincando com o brinquedo. O que o Kiko fazia? Corria em casa, pegava um brinquedo melhor, chegava do lado do Chaves e começava e começava a exibir o seu brinquedo. Guardadas as devidas proporções, Deus olha para Satanás e fala: de onde vieste? Aí ele fala: de pide rodear a terra. Deus fala assim: observar se você Jó. Você viu? Não há na terra homem íntegro, reto, temente a Deus, que se dizia do mal como ele. Na verdade, Deus está incitando Satanás contra Jó. O texto mostra que o plano do que vinha a acontecer na vida e na história de Jó, na verdade, começaram com Deus. Foi Deus que começou esse plano. Foi Deus que projetou isso. O plano era de Deus. Por isso que Jó fala: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Porque quem começou esse plano na vida de Jó foi Deus. E aí o que acontece? O texto continua. E aí Satanás então vai, tira tudo que Jó tem. Tira tudo que Jó tem. Jó tira a roupa, se prostra no chão e diz o verso 21 do capítulo 1. Aí ele diz o seguinte: saí nu, nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Deus não simplesmente começa o plano, tem um plano na vida de Jó, mas Deus executa esse plano na vida de Jó. O que está acontecendo na vida de Jó está de acordo com o plano de Deus. E na verdade é Deus que executa esse plano. Deus não é aquele cara que tem uma ideia genial e passa para o outro fazer. Mas Deus é aquele cara que ele tem a ideia e executa o plano na vida de Jó. Jó está dizendo: olha, foi Deus que deu, foi Deus que tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A gente tem que lembrar de vez em quando disso. Eu gosto muito de usar um exemplo, principalmente quando eu vou falar para casais, para lembrar desse conceito, principalmente que é Deus que nos dá. Porque, mulher, deixa eu dizer um negócio para você: homem não vale muito não, viu? A gente homem fala para você, é uma coisa que Deus fez, Deus abençoou, mas eu vou contar uma coisa para você como o homem age. Você se lembra quando você começou a namorar seu marido? Há 10, 15, 20, e vamos parar por aí, né, uns anos atrás? Eu não sei como foi a sua reação, mas a reação do marido, quando ele encontrou os amigos dele, ele chegou para os amigos e disse: cara, sabe aquela menina, ou se fosse uns anos atrás, sabe aquele broto que eu falei para você, né? Consegui. E ele vai contar essa história como se ele tivesse conquistado, como se fosse o mérito dele, eu consegui. Se for nos dias de hoje, eu peguei, né? É como se fosse uma meritocracia nossa. Mas você está perto da sua esposa? Então eu vou dar um desafio para você. Olha para ela e pergunta para ela assim: por que você se apaixonou por mim? Faz essa pergunta. Eu duvido que ela vai lembrar de alguma coisa que você falou, porque o homem vai achar que foi porque ele falou alguma coisa. Se a esposa não tiver coragem de falar para você porque eu falo daqui a pouco, possivelmente ela olhou para ele, olhou para você e falou assim: coitado, eu vou dar uma chance para esse menino, está desesperado atrás de mim, deixa eu dar uma chance para ele. Vamos sair. Mas o contrário também é verdade. A mulher normalmente quando então aceitou sair com o cara no primeiro dia, o que ela faz? Ela se produz. A mulher vai lá, compra uma roupa, né? Usa uma maquiagem especial, a sombra combinando com o blush, nem sei se tem que combinar isso, né? A bolsa combina com o cinto, que combina com o sapato, que combina com o brinco, que combina, sei lá. Agora olha para o seu marido, pergunta se ele lembra a roupa que você usou no primeiro encontro. Não quero acabar o seu casamento, nem gerar uma crise em você, né? Mas isso é só para você saber o seguinte: não é mérito nosso. Não foi porque a gente conquistou. A gente tem que chegar ao mesmo reconhecimento que Jó chegou. Foi Deus que deu. É Deus que nos dá. Porque nós estamos no centro do plano de Deus.
Jó está dizendo: Deus começou o plano na minha vida. O plano começou em Deus. Agora Jó está dizendo: Deus executou esse plano na minha vida. Esse plano está sendo executado por Deus. Ele não atribui a Satanás, mas ele atribui a Deus. Foi Deus que deu e foi Deus que tirou. É Deus que executa o plano. E quando a gente continua estudando, quando a gente continua lendo a história de Jó, a gente vai ver que quando Deus está se relacionando com Satanás, incitando Satanás contra Jó, Satanás fala assim: também é fácil Jó ser um homem íntegro, reto. O Senhor de balde abençoa ele, o Senhor derrama sobre ele as mais ricas bênçãos, assim é fácil. Olha o que Deus fala para Satanás: ué, já que é assim, pois bem, faça o que quiser, faça o que quiser, tudo com Jó tem, mas não faça nenhum mal com ele mesmo. Você faz o que você quiser com tudo que ele tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. E aí Satanás vem, tira tudo de Jó, tira toda a riqueza, tira os filhos de Jó, e aí Jó continua fiel a Deus. Aí ele volta, Deus fala para Satanás: está vendo? Jó continuou fiel a mim. Aí Satanás fala assim: pele por pele, e o homem dará tudo que tem se você tocar na saúde dele. Então o que Deus faz? Então vai, pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Tem uma expressão que fala que Satanás nada mais é do que um cachorro bravo na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus permite. Sabe por quê? Para Deus não há variações, não há situações contrárias ao projeto dele. Existe uma palavra que só faz parte do dicionário do ser humano, não faz parte do dicionário de Deus, que é uma palavra pequenininha que é chamada se. Se der certo, eu faço isso. Se não chover, eu vou lavar a roupa. A mulher fala: se sair sol, eu vou estender a roupa no varal. Se sobrar dinheiro, é quase um milagre, né? Espera do milagre. Se sobrar dinheiro, eu faço alguma coisa. Eu me lembro que ano passado eu ia receber a restituição de imposto de renda em outubro. Outubro é mês de aniversário da Carla. Eu falei: então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar um presente para a Carla. Aí chegou a restituição de imposto de renda. Eu falei: vai dar para comprar um presente. Só que o carro deu um problema. Eu falei: eu vou arrumar o carro, se sobrar dinheiro, eu compro um presente para a Carla. Ela ganhou um sim. Sinto muito, mas não sobrou dinheiro. Vamos descobrir que a correia dentada estava banguela. A gente vai descobrir que o radiador estava furado. A gente vai descobrir. E o sim se transformou em sinto muito e não deu certo. Para Deus, não há variantes nos projetos dele. Deus não simplesmente planeja, não simplesmente executa o plano, mas como ele controla todas as variações desse plano. Nada foge daquilo que Deus controlou, nada foge daquilo que Deus planejou. E Jó está compreendendo isso agora. Por isso que ele fala: Senhor, eu estou entendendo que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, porque o Senhor planejou, o Senhor executou o plano, o Senhor controlou todas as variantes desse plano. Nada, para Deus não existe essa expressão: se der certo, eu faço isso. Mas Deus determina como as coisas vão acontecer. Satanás, você vai até aqui, nesse ponto, você não passa. E é justamente isso que acontece, porque Deus não pede, Ele manda, e Ele tem todo o poder para fazer isso. Mas sabe o que é maravilhoso? É que nesse plano de Deus, para as nossas vidas, começou lá atrás. Eu quero desafiar você aqui nessa noite, que nós fazemos parte do plano de Deus, onde Ele planejou, onde Ele tem executado, onde Ele tem controlado esse plano. É maravilhoso que a gente entender aonde esse plano vai parar. Porque no capítulo 42, depois que Jó reconhece que esse Deus tem tudo no controle das suas mãos, depois que Deus dá uma bronca nos amigos de Jó, Jó ora para que Deus abençoe seus amigos. E o versículo 10 do capítulo 42 era maravilhoso, porque depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo, e lhe deu em dobro tudo
o que ele tinha antes. O capítulo 1 vai dizer que Jó tinha 3.000 camelos, depois ele foi ter 6. Tinha 7.000 de outros animais, desses ele foi ter 14. E assim Deus foi dando em dobro tudo que ele perdeu naquela primeira leva. Mas é interessante que o versículo 11 e o versículo 12 vai relatar justamente isso, como Jó teve o dobro de tudo aquilo que Deus já havia dado para ele. Mas o interessante está no verso 13, porque o verso 13 vai dizer o seguinte: também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. Só que quando a gente olha no capítulo 1, Jó já era pai de 7 filhos e 3 filhas. E a pergunta é: Deus, se o Senhor deu o dobro de tudo, essa informação está errada, porque ele já tinha 7 filhos e 3 filhas. Por que agora ele não tem 14 filhos e 6 filhas? Acontece que Jesus nos ensina algo maravilhoso. Em João 11:25 ele vai dizer o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jó não perdeu os 10 filhos que ele tinha, só foi afastado momentaneamente desses 10 filhos. Quando Deus viu, através do seu filho pela segunda vez, e restabelecer a tua glória, Jó vai contar, e ele vai ter 14 filhos e 6 filhas, porque ele não perdeu isso aí, ele só foi afastado momentaneamente disso. O plano de Deus, que começa lá atrás das nossas vidas, é mantido e executado por Deus, e controlado por Ele, termina com Deus querendo nos abençoar. E a maior bênção que Ele tem para nos dar não é transformar a gente em pobres e ter tudo o dobro daquilo que nós temos, mas é saber que aqueles que confiam no Senhor, ainda que morram, viverá. Jó teve sim o dobro de tudo que ele tinha no começo, porque os primeiros 7 filhos e 3 filhas dele ele não perdeu. Ele vai encontrar com eles na glória eterna do céu. Eu não perdi minha mãe quando eu tinha 12 anos. Eu fui afastado dela por algum tempo, mas não fui encontrado com ela na glória eterna dos céus. Porque esse é o plano de Deus para as nossas vidas. E Ele está plenamente no controle disso tudo. Ele planejou isso lá no passado. Ele tem executado isso até hoje. E até hoje, tudo isso faz parte do controle que Ele tem para as nossas vidas. Porque Deus controla cada item das nossas vidas. Jó não descobriu qual era o propósito do sofrimento da vida dele, mas ele descobriu que tem um Deus no controle. Por isso que chega no final, Jó fala assim: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu experimento o Senhor. Agora os meus olhos te veem. Agora eu ando com o Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle das nossas vidas. Quero convidar você a fechar teus olhos, abaixar a tua cabeça, porque talvez hoje você esteja aqui sem saber por que algumas coisas estão acontecendo na tua vida. Talvez hoje você